parte do Senhor. Amém? Quantos vieram buscar mais da parte de Deus? Diga glória a Deus. Agradecer também ao convite da missionária, pela oportunidade, também pela minha família, os nossos irmãos em Cristo, pastor Joel, também que nos acompanha com a sua família. Eu louvo a Jesus por todos nesta noite, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Eu acredito que essa igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Ezequiel 37 diz assim, o versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei e vi os nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, diga assim comigo, igreja: profetiza. Mais forte, diga: profetiza. Só um minutinho, irmãos. Ao Espírito. Diga: profetiza. Ao Espírito. Diga: profetiza. Ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Meus irmãos, este texto é um texto muito utilizado sobre pregadores, avivalistas que ministram a palavra de Deus. E nós temos visto a palavra do Senhor sendo manifestada sobre cada um de nós neste lugar. Mas quando nós olhamos para este texto da palavra de Deus, nós temos que entender que algumas coisas nós precisamos nos conectar diante da presença de Deus. Eu vou esperar os irmãos se organizarem, tá? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa os irmãos se ajeitarem. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E aqui, meus irmãos, há um cenário grande. E esse cenário é que a palavra de Deus diz que é um profeta, um homem de Deus, que foi designado ao Senhor para cumprir um chamado e um propósito, um ministério profético. A Bíblia diz que um dia estava ele beirando o rio Quebar, e veio ali ao Senhor, diante dele, uma visão espiritual. A Bíblia diz que Deus lhe abriu os seus olhos, e ele pôde ver um grande vale, e nesse vale havia muitos ossos que estavam ali no meio daquele vale. O profeta, como é um profeta, o profeta sempre está vendo aquilo que ninguém vê. O profeta sempre está ouvindo aquilo que ninguém ouve. O profeta sempre está sentindo aquilo que ninguém sente.
Mas a palavra de Deus diz que veio sobre ele a mão do Senhor. E naquele momento que a mão de Deus vem sobre ele, a Bíblia diz que ele se encontra em espírito agora. E Deus começa a comunicar com este profeta, começa a falar a respeito de um povo que havia caído em rebeldia e desobediência à palavra de Deus. E por essa razão, essa nação agora estava assolada, estava aprisionada. Essa nação estava padecendo nas mãos do inimigo. E tudo isso por consequência do pecado, tudo isso por consequência da transgressão, tudo isso por consequência da desobediência, tudo isso por sequência da rebeldia do coração do povo do Senhor. E a palavra de Deus diz que a mão de Deus também pesa sobre aquele povo. A mão do Senhor vem para corrigir aqueles povos, toda aquela nação, e eles começam a padecer grandiosamente. Mas a palavra de Deus diz que mesmo diante de um cativeiro, mesmo diante de um lugar onde não gostaria de estar, a palavra de Deus diz que o Senhor ainda continua a falar com o profeta. Meus irmãos, eu vejo pela palavra de Deus que Deus não fala conosco quando estamos na nossa carne. Deus não fala conosco quando estamos na nossa natureza. A palavra de Deus diz que para o profeta conseguir ouvir Deus, ele precisou entrar na dimensão espiritual, na presença do Espírito Santo de Deus. E quando aquele profeta entra nessa dimensão sobrenatural, a palavra de Deus nos diz que ele olha algo, um cenário que talvez ele não gostaria de ver. Ele olha para aquilo que está acontecendo e quem sabe o seu coração se entristece, mas ao mesmo tempo ele não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Muitas vezes na nossa vida também nos encontramos dessa maneira, quando Deus nos coloca em uma posição espiritual, quando nós começamos a andar numa dimensão sobrenatural na presença de Deus, os nossos olhos começarão a ver coisas que talvez você não gostaria de ver, você vai ouvir coisas que talvez você não gostaria de ouvir, mas uma coisa é certa, meu irmão, diante deste cenário, que mesmo aquilo que Deus tem mostrado para você diante da visão, a mão do Senhor ainda permanece sobre a sua vida. Era um cenário que não agradava muito, mas a Bíblia diz que agora Deus toma aquele homem pela sua mão e leva ele a um grande vale. Muitas vezes, irmãos, andar em espírito não significa que vamos andar somente em montes, lugares de bênção, lugares de prosperidade. Deus muitas vezes nos permite passar por situações e condições que muitas vezes não queremos. O salmista diz no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O salmista está dizendo, pastor Luiz, que o crente, ele pode ainda andar pelo vale da sombra da morte, mas mesmo num cenário de humilhação e derrota, a palavra de Deus diz que o Senhor está com você, meu irmão. Deus te trouxe aqui você nesta noite para dizer uma palavra ao teu coração. Mesmo que você esteja neste vale, nessa provação, nessa situação difícil da sua vida, a palavra de Deus está dizendo: eu ainda estou com você, eu ainda estou te sustentando, eu ainda estou te levantando, eu estou te fortalecendo. Diga para esse irmão: é necessário andar no Espírito. Diga, porque a sua vitória está no Espírito e não na carne. A palavra de Deus diz, pastor, que Deus conduz o profeta e conduz ele no meio de um vale e chama ele dizendo: olha, vamos passear um pouco, vamos olhar o cenário. Parece que vem me refletir a mente o cenário que Neemias, quando recebe um chamado de Deus e um propósito, Neemias vai para reconstruir os muros de Jerusalém com uma missão, com um propósito de Deus no seu coração. Mas muitas vezes você tendo uma missão de Deus na sua vida, não significa que de imediato Deus vai dar o recurso para que você execute aquilo que Ele te deu como missão.
Porque há muito crente que diz: eu quero fazer a obra de Deus, eu creio que o Senhor está comigo, mas está esperando o recurso chegar para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Não, meu irmão, Deus está dizendo que quando Deus manda a missão, quando Deus mostra o propósito, quando Deus identifica o chamado, Ele diz a você: Abraão, sai da sua terra e da tua parentela e vai em direção aonde eu te chamei. Você sai com uma missão, com um propósito, mas o milagre de Deus na sua vida só vai acontecer no meio do caminho. Os recursos de Deus vão chegar no meio do caminho. A palavra de Deus vai vir no meio do seu caminhar. Diga para essa pessoa: olhe para o propósito e tire os seus olhos dos recursos. Diga para essa pessoa: olhe para o propósito e tira os seus olhos dos meios. Diga: porque Deus vai trazer os meios no meio do caminho. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Deus não fez um andar ao redor deles. E quando ele olha, a Bíblia diz que era um numeroso, era muitos ossos esparramados. Isso representando que naquele lugar não havia vida. Estava dizendo que naquele lugar não existia esperança. O que poderia se olhar era devassidão, era destruição, era ruína. Quando nós, irmãos, estamos caminhando com o Senhor, e muitas vezes você vai andando com Jesus, em certas situações o que você consegue ver é devassidão. O que você consegue ver é uma sequidão gigantesca, que muitas vezes o teu coração pode subir diante do Senhor e dizer: será que é possível esses ossos secos tornarem a ter vida? Talvez você olhe para aquela pessoa da sua família que ainda não é liberto, que não é salvo, que ainda não recebeu Jesus. Você olha para aquela pessoa e diz: será que há jeito? Será que há solução? Será que Deus vai fazer? Será que ainda existe esperança? A palavra de Deus diz que quando o profeta se achega diante daquele vale, ele contempla aqueles ossos sequíssimos. A palavra de Deus veio a Ezequiel dizendo: poderia tornar a viver esses ossos? Hoje Deus está tratando com você no seu coração e perguntando: ainda podem reviver os ossos que estão sequíssimos? Será que o teu casamento pode ser reavivado? Será que o teu filho ainda pode ser salvo? Será que a sua vida ainda pode ser transformada? Será que você que talvez está aqui nesta noite doente, enfermo, você possa dizer: ainda há uma providência de milagre, de cura e de restauração? Será que Deus, Ele pode fazer que esses ossos da minha vida e da sua vida venham a ter vida, venham reviver, venham a ressurgir do meio das cinzas? Hoje Deus está te dizendo ao seu coração e ao meu: filha minha, esses ossos ainda pode a tornar a viver? A Bíblia diz que o profeta olha para Deus e diz: Senhor, tu sabes. Quando o profeta, pastor Luiz, diz tu sabes, ele tirou o seu corpo fora dizendo: eu não tenho autoridade alguma para dizer se esses ossos vão viver ou não. Mas a palavra de Deus diz que a responsabilidade estava com o profeta. Diga para essa pessoa aí: por mais que você olhe, diga aí, por mais que você olhe a sua situação, que não tem esperança, diga: a responsabilidade ainda continua sendo sua, por mais que você diz que está na mão de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus falou ao profeta, então profetiza sobre esses ossos. Deus poderia ter trazido a palavra do alto céu e dito, mas ele diz: você é profeta. Você é profeta. Eu vou repetir aqui nessa noite: você é boca de Deus na terra. É a sua boca que Deus vai usar. É a sua boca que Deus vai fazer. É na sua boca que Deus vai operar as maravilhas do céu.
Tu sabes, Senhor. Aleluia. Então Deus traz de novo a palavra e diz: profetiza. Deus está mandando você, profetiza. Profetiza. Sobre o seu vale, profetiza. Sobre as situações contrárias, profetiza. Sobre a libertação, profetiza. Sobre porta aberta, profetiza. Sobre salvação da sua família, profetiza. Sobre cura, sobre você, profetiza. Sobre o teu ministério, o teu chamado, profetiza. Deus te trouxe aqui para dizer: profetiza. Hoje é noite de você se colocar de pé e profetizar, dizer a palavra de Deus. O que me chama a atenção é que quando o profeta toma essa resposta de Deus, o profeta, pastor Luiz, pastor Joel, meus irmãos, ele não ousou falar por si mesmo. Ele diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui eu aprendo o princípio. O milagre de Deus não vai acontecer porque você deseja simplesmente. O milagre de Deus não vai acontecer porque você pensou a respeito. O milagre de Deus acontece quando você tem uma palavra dele para profetizar. É quando a palavra dele está na sua boca, meu irmão. É quando a palavra dele está interagindo com o seu coração. Porque a palavra de Deus diz que Deus começa a criar a terra, Deus começa a trazer e fazer a sua forma. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E diz a palavra: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. Jesus tem falado: eu sou a palavra. Você tem que ter o teu coração, irmão, com a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus não está em você, não gera fé. A Bíblia diz: se confessares com sua boca e creres no coração, você vai dizer ao que é este monte: transporte daqui para lá, e vai ser contigo, vai acontecer. Mas é necessário você ter a palavra. Sem a palavra nada vai acontecer. Sem a palavra nada vai se manifestar. Porque a Bíblia diz que Deus traz à existência as coisas que ainda não existem. E por meio da fé é que nós conseguimos agradar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você veio nesta noite e se você vai profetizar, profetiza com a fé, profetiza com a palavra, profetiza crendo, porque o milagre de Deus vai acontecer na sua vida, meu irmão. Mas deixa Deus colocar a palavra dele no seu coração. Tira esse sentimento de derrota, tira esse sentimento de procrastinação e exerça a sua fé na palavra de Deus. Diga para essa pessoa aí: você não pode andar por aquilo que as pessoas falam. Diga: porque o que as pessoas veem é o que fala. Diga: e o que as pessoas muitas vezes vê? Diga aí. Diga: o que as pessoas muitas vezes vê são ossos secos. Mas diga: mas o que o profeta vê é um exército numeroso se erguendo. Porque o homem que anda na presença de Deus, ele vai ver o impossível. Ele vai ver o que, igreja? Ele vai ver o que? Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, se algo ainda não se manifestou, é porque você não está crendo. Porque ouça a palavra de Deus para o seu coração. Porque o homem que outrora profetiza a palavra de Deus, ele vai descansar no Senhor. Diz a palavra em Hebreus capítulo 4: eu criei, por isso entrei no seu descanso. A Bíblia diz: confia no Senhor e Ele tudo fará. Descansa no Senhor. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor.
Então quando nós cremos, nós o que, irmãos? Descansamos. Você não fica mais inquieto. Você não fica mais apavorado. Você não fica mais desesperado. Porque você entende que Deus já ouviu tua oração. Você entende que Deus já ouviu o teu clamor. Você entende que Deus já respondeu, porque diz a Bíblia em Marcos capítulo 11, verso 24, que nós temos que orar crendo que já recebemos de Deus e não que vamos receber. Porque a fé, ela opera no agora. A fé opera na maneira do dia, do seu presente, e não daquilo que vai acontecer. O profeta não diz: Senhor, um dia esses ossos vão reerguer. Não, ele disse: ossos secos, ouvi a palavra de Deus, torne a reviver. A palavra de Deus diz que quando a palavra sai da boca do profeta é uma liberação. Diga assim comigo: uma liberação. Diga: a palavra libera poder. E quando a liberação acontece, a Bíblia diz que começou a manifestar-se algumas coisas. A Bíblia diz que começou a acontecer um ruído, começou a acontecer um reboliço. O que muito crente não entende é que quando você exerce a sua fé, alguns reboliços da sua vida vai começar a acontecer, alguns ruídos vai começar a bater lá, o vento vai chacoalhar, o mar vai se erguer, e você vai começar sem entender, dizendo: Deus, eu profetizei, eu disse, as coisas pioraram. Não, meu irmão, o ruído é sinal de Deus, de que o poder do Senhor está se manifestando nas causas impossíveis da sua vida. Você não pode andar por aquilo que vê. Você tem que andar por aquilo que você crê. O profeta, quando ele recebe a palavra de Deus e profetiza, começa a acontecer o que, gente? Diga-se comigo: ruído. Mais forte, diga: ruído. O que me chama a atenção é que o manifestar de Deus, ele não opera de uma vez só. A Bíblia diz que de repente, naquele ruído, começou a ter nervos, começou a ter carne, começou a ter pele. Mas a Bíblia diz que não havia vida. Ouça isso, irmãos. Eu quero pregar aqui. Vocês querem aprender? Diga glória a Deus. Algumas coisas da sua vida, tem muitas pessoas que se dão por satisfeitas com um milagre completo. Eu vou repetir. Tem muitas pessoas que se dão por satisfeitas com um milagre incompleto. Porque o milagre aconteceu, houve uma manifestação, mas não havia a plenitude do milagre. E na nossa vida, irmãos, nós temos que andar pela plenitude de Deus. Tem que ser completo. Você não pode andar porque algumas coisas começou a melhorar na sua vida. Aí você era uma pessoa que estava orando, estava clamando, começou a ter um momento de paz, você já se relaxa espiritualmente. Você já deixa de orar, você já deixa de ler a Bíblia, você já começa a deixar de buscar. Por quê? Porque algumas coisas começaram a ser resolvidas. Aí você relaxa espiritualmente. Mas o que mal você sabe é que o diabo vai lutar pela palavra que você recebeu. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 13 que aquele semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, o diabo veio e arrancou. Outra semente caiu no coração que tinha pedras. A Bíblia diz que por causa da palavra veio perseguição e veio angústia. A Bíblia diz que outra semente cai e as coisas deste mundo, a fascinação das riquezas, estavam sufocando a palavra. Porque é tudo pela palavra. Diga para essa pessoa: você não pode deixar o diabo roubar a palavra do seu coração. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. E quando você deixa de buscar, você está dando lugar ao diabo para roubar essa palavra. Por quê, meus irmãos? Tem muita pessoa que não tem sabedoria de Deus para manter aquilo que está recebendo do Senhor. É melhor você não receber do que você receber e perder. Porque antes de você receber, você tem que pedir ao Senhor sabedoria para poder manter aquilo que Deus está concedendo a você.
Você tem que pedir sabedoria para Deus te dar estrutura para manter aquilo que o Senhor está te confiando. Você tem que pedir a Deus sabedoria para que Deus venha firmar os seus pés, para que você não venha desfalecer no meio do caminho. Porque o teu caminho não é para o agora, o teu caminho é em direção à eternidade. E nós não sabemos quanto tempo isso ainda nos resta, mas se faz necessário nós perseverar na presença e na palavra de Deus. Mas tem muita pessoa perdendo aquilo que Deus deu. Tem muita pessoa perdendo aquilo que Deus já delegou, que Deus entregou. E essas bênçãos voaram na sua vida. Sabe por quê? Porque você não teve estrutura de Deus para manter as bênçãos do Senhor sobre você. Diga para essa pessoa, é melhor não receber do que receber e perder. Tem muita pessoa que recebe a cura aqui, mas ele perde a bênção lá, na sua casa, porque o diabo vai roubar lá. E você não tem inteligência espiritual para manter aquilo que Deus te entregou. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o profeta recebe uma autoridade. O que ele recebe? Autoridade. E ele profetiza. Houve o ruído, houve manifestação, mas não era a plenitude do milagre. Agora ele olha para Deus e diz: Senhor, não há vida. Aí Deus novamente fala para ele: profetiza. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus falou para ele? Mas agora ele havia profetizado sobre os ossos. Sim. Mas agora a Bíblia diz que ele deveria profetizar os 4 espíritos. Glória a Deus. Perceba que o primeiro profetizar estava na dimensão natural da terra. Agora Deus leva ele a profetizar na dimensão espiritual. Porque eu entendo que antes de acontecer o natural, acontece no mundo espiritual. Antes de materializar no natural, acontece no espiritual. Antes da sua bênção chegar na sua mão, ela já chegou na sua mão espiritual. E quando o profeta profetiza no mundo espiritual, a Bíblia diz que a palavra dele começa agora novamente a exercer poder. E quando essa palavra começa a exercer o poder, a Bíblia diz que entra sobre aqueles homens que estavam agora como Adão, formado do barro da terra. Eles recebem o quê? O sopro do Espírito. Porque o que vai trazer alegria para o seu coração não é a casa que você recebe, não é a bênção do carro que você ora. O que vai trazer alegria para o teu coração não é a restauração da sua família ou a libertação dos seus filhos. O que vai trazer alegria para o teu coração é se o Espírito de Deus estiver dentro de você. Porque a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Porque existem obras, irmã missionária Rita, que são obras da nossa natureza. E tudo aquilo que é da natureza carnal é construído na areia. É verdade. Ouça isso que eu estou pregando. Tudo aquilo que você faz na força do seu braço é construído na areia. Diz a palavra: não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. É pelo Espírito de Deus que o Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eu quero orar com vocês, irmãos, que o tempo já nos foi. Se coloque de pé, por favor. Eu não sei, irmãos, o motivo por qual você chegou aqui, o que te trouxe aqui. Mas Deus quer reavivar essa fé no seu coração. O que Deus quer fazer, gente? Deus quer trazer vida àquilo que está morto. Então se faz necessário hoje você tomar uma atitude. E qual que é a atitude que o profeta tomou, igreja? De profetizar. Mas o profeta só pôde profetizar aquilo que estava onde? No seu coração. Porque Deus ouve uma linguagem da fé, que é a fé do coração. Então feche os teus olhos em nome de Jesus. Você
vai profetizar com a palavra de Deus sobre tudo aquilo que você tem clamado diante do Senhor e que tem sido como um caso de impossibilidade. Você vai profetizar em nome de Jesus. Porque você contar o seu caso para pessoas, elas podem te ajudar orando, elas vão interceder por você, mas a mudança que vai acontecer vem do Senhor. E você vai entrar no mundo espiritual agora. Deus vai te conduzir agora. Deus vai direcionar você. E a palavra que sair da sua boca vai ser como se fosse a boca de Deus falando. Pai, no nome de Jesus, a tua igreja está aqui, Senhor. Meu Deus, e o Senhor é um Deus que eleva a fé dos seus filhos, porque a sua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Meu Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque a palavra agora no coração deste irmão, dessa irmã. Pessoas irão sentir essa palavra arder no coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, manifesta agora, Senhor, esta palavra. No nome de Jesus Cristo. Tem como o nosso irmão erguer mais um fundo musical, fazendo favor? Porque você vai falar. Profetizar é falar. Então você vai falar aí sobre a sua causa e o seu milagre. No nome de Jesus. Profetiza agora, irmãos. Fale. Fale sobre a sua casa. Fale sobre as suas impossibilidades. Fale sobre o milagre. Fale sobre a sua salvação, da sua família. Declare aí agora em nome de Jesus. Isso, tem que profetizar, tem que falar. A Bíblia diz que o profeta falou. Então fale aí, mesmo que é baixinho, mas fala. É em nome de Jesus. Meu Deus, entra com poder agora. Meu Pai, que a palavra da fé venha se manifestar, Jesus. Meu Pai, o milagre do Senhor aconteça agora pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, porque não é a palavra do homem, é a palavra que vem do céu, vem da sua presença. Espírito Santo, confirma isso agora, meu Pai. E traz, Senhor, ao coração deste irmão, dessa irmã, essa certeza e essa convicção. Oh, Espírito do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, Senhor, sobre esta igreja. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida destes teus filhos nesta noite. Que os ossos que pareciam que não tinham mais vida, nem chance, é revivido agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Receba vida agora. Receba restauração. Receba fortalecimento de Deus agora. Rabai tecoura manda rabaxê. Em nome de Jesus. Receba virtude agora. Receba agora em nome de Jesus a tua libertação. Receba agora em nome de Jesus a tua cura. Receba agora em nome de Jesus a promessa de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre teus filhos, sobre sua esposa, sobre seu esposo. Profetiza, igreja. Declare a palavra de Deus. Diga, eu profetizo. Diga assim comigo, igreja. Diga, eu profetizo sobre a minha família que haverá vida. Diga, eu profetizo sobre o meu casamento, haverá vida. Diga, eu profetizo sobre os meus filhos, haverá vida. Diga, eu profetizo sobre a minha vida financeira, a porta já está aberta, o milagre já chegou. Profetiza em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu profetizo sobre o meu chamado, sobre o meu propósito, que o Senhor já trouxe vida, o Senhor já trouxe restauração. Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor manifestou sobre a minha vida, no nome de Jesus Cristo. E quem crê, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja.